Amém? Então, sem muitas delongas, vamos ler aqui um texto. Queria que você ficasse em pé e abrisse lá no Salmo de número 51. Vou estar lendo só o verso 10. Vai falar um pouquinho da santidade, de santidade. Salmo de número 51, versículo 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, pastor. Não. Então diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você pode dar um glória a Deus aí? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelas tuas ovelhas. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida do pastor André. Obrigado pela mesa. Obrigado, Senhor, porque eu creio, Senhor, que nós, como igreja de Cristo, estamos rendidos aos teus pés para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Senta um pouquinho. Acabamos de ler um salmo muito conhecido, né? Um pedacinho, na verdade, um versículo, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa versão é a versão NAA. Agora eu queria ler algumas outras versões para você antes de começar a pregar. A Almeida Corrigida e Fiel diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. King James, atualizada, diz: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nova Almeida atualizada diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E tem uma versão muito nova agora, que eu gosto muito, não é NVI, mas é a Mensagem. Alguém já ouviu falar sobre essa Bíblia? A Mensagem? Não? Depois vocês procuram lá. E quando quiser me dar de presente, pode comprar. Estou brincando. Mas diz assim, olha, essa é a mensagem, a versão onde eu vou pregar. Amém? Ele diz assim, nessa versão: Deus, faz um começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos na minha vida. Nova Gênesis. Diferente, né? Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos na minha vida. Uma nova Gênesis. E eu vou explicar por quê para você. Essa versão é uma versão muito nova. Mas Davi, quando está fazendo o Salmo, ele diz algo interessante, que ele cita um verbo que a gente utiliza lá na construção, lá no começo de
genuíno, um coração santo, um coração que buscasse verdadeiramente a presença de Deus. Um coração que eu e você precisamos. Nós estamos diante da mesa, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ela. Mas como se chegar diante da mesa. Eu coloquei lá, quem tem meu celular, o número, pude olhar no meu status essa semana. E Judas, diante da mesa, ele se perde. Diante da mesa, diante da presença, ele se perde. Mais engraçado, o ladrão da cruz, longe da presença, consegue refazer o caminho e ir em direção à mesa. Porque a mesa aponta para Cristo. Sim ou não, amados? Longe da mesa, consegue buscar e pedir a Deus naquele momento de morte, dizer, eu reconheço que tu és o Salvador. Ou seja, cria um coração puro, ainda que a gente não, ainda que a gente esteja ainda longe da presença de Deus, a gente precisa dizer, Senhor, cria um coração reto em mim, puro em mim, faça um coração novo em mim, porque eu necessito da tua presença e reconheço que tu és o meu Senhor, o meu Salvador, é o Senhor que é o Todo-Poderoso. E aí tem uma pergunta que eu quero deixar aqui rapidamente, antes de entrar para os pontos. O que você precisa parar de fazer hoje? O que você precisa parar de fazer hoje? Uma outra pergunta. O que você precisa começar a fazer hoje? E a partir daqui, você começará a pedir a Deus um novo Gênesis. Um novo começo. O que você precisa parar de fazer hoje para que Deus verdadeiramente venha habitar no seu coração, na sua vida? O que nós precisamos hoje, como homens e mulheres de Deus, parar e dizer, eu não posso mais fazer isso. Eu discipulava um casal, e toda vez que eu ia discipular esse casal, eu levava uma caixa de bombom para esse casal. Toda semana a gente conversa, por isso que o pastor é meio gordinho. Mas eu dizia, quando eu entrava para discipular esse casal, e eu entregava a caixa de bombom, e eu dizia para eles o seguinte, o pecado é igualzinho essa caixa de bombom. Sim ou não, amados? Tem algum chocolate aí? Viu? Vamos falar de novo para manifestar uma opção. Tem chocolate aí? A caixa de bombom, quando você abre e a gente vai comendo, come um, come outro, come outro, come outro, vai comendo, até aqueles que a gente não gosta, que é aquele durinho, né, que a gente morde assim, a gente também come. Come ou não come, amados? Come. A gente diz, eu não gosto desse chocolate, mas a gente come. Tem uns que tem uns negócios dentro de... Mas o pecado é igualzinho, amados. O pecado é como uma caixa de bombom que a gente não para de comer, não para de comer, não para. A gente tem que chegar um dia, como eu cheguei hoje, eu fui passar a camisa, quando eu botei a camisa, que eu olhei no espelho, eu falei assim, nossa, eu engordei 15 quilos. De dezembro para cá, eu engordei 15 quilos. Eu disse, chega, acabou, parou. Minhas camisas já não estão dando mais em mim, o terno já está ficando apertado.
Olha para o teu irmão e diga assim, o pecado é a mesma coisa. Ou você dá um basta nele, ou ele vai matar você. Você está entendendo? Então essa pergunta primeira é, o que eu preciso parar de fazer hoje? Porque se você não parar, isso que você faz vai te consumir até a tua morte. E vou falar uma coisa para você. Para de achar que Jesus é bonzinho. Que ele entende de tudo e sabe e conhece tudo. E vai te deixar pecar e chegar lá na hora, você passar batido. A matemática do Senhor não é assim. Não pense que vai ser assim. Ah, pastor, o senhor é muito radical. Todo dia, o apóstolo Paulo dizia assim, eu peço também a Deus e falo para Deus, Senhor, afaste de mim esse espinho, tem um pecado na nossa vida. A gente tem que reconhecer, a gente vai falar sobre isso. Porque todo dia vem um demônio bater na gente. Isso é palavras do pastor Paulo. Ele diz, olha, vem e bate todos os dias. E o Senhor diz, a minha graça te basta. O Senhor te conhece, mas você precisa buscar a santidade. Vou falar de novo. Deus te conhece, mas você precisa buscar a santidade. E buscar a santidade é começar a fazer coisas que eu não faço. Catuca teu irmão diz, rejeita a caixa de bombom. Rejeita ela, amados. Sabe por quê? Muitos vão chegar e vão dizer para você, aqui, entregar na tua mão o pecado. E é você que vai dizer se você vai consumir ou não consumi-lo. É você que vai dizer, não, você que vai ditar o que você precisa fazer diante do Senhor. Porque talvez aquilo que você acha que é pecado para mim, ou pecado para você, né? Não é pecado para mim, mas aquilo que é pecado para mim não é pecado para você. Sabia disso? Tem gente que não pode ir à praia. Tem crente ventilador. Já viu crente ventilador? Conhece crente ventilador? Passa uma mulher, ele está assim, ó. É o crente ventilador. Ele não pode ir à praia. Tem crente que não pode ir num churrasco onde tem bebida. Tem crente que não pode passar em lugares onde tem música. Já viu? Tem crente que se converteu, está na igreja. Aí tem um negócio na internet que o cara está indo para a igreja com a Bíblia. Aí quando ele escuta um forró, aí ele para, já viu, atrás da porta? Aí ele começa a dançar o forró e para e fica olhando para um lado e para o outro. Já viu isso? Ele não pode. Porque senão daqui a pouco, quando ele escuta o samba, ele está marcando o pezinho assim, ó. Ó. E aí, ainda que aquele que fumava, sabe aquele que fumava, ainda faz assim com o dedinho assim, ó. Sabe por quê? A gente tem que fugir da aparência do mal. Tiago 4,7 diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Você tem que saber o que te faz pecar perante ao Senhor. O que eu preciso parar de fazer hoje e começar a fazer aquilo que eu não faço. Eu tenho que dizer, a primeira coisa que eu preciso fazer é fugir da presença do mal. Quando eu vejo que o meu pecado está muito próximo, eu não posso fazer igual José, dar saia para puxar. Senão a nudez aparece e aparece a vergonha. Você está aqui comigo?
Então, o primeiro ponto de partida é que a vida ela é extraordinária. Quando começamos a nossa vida, nós não temos ideia aonde nós vamos chegar. Nascemos sem vestes, nascemos pobre e nu e outras coisas. Mas ao longo da nossa vida conquistamos coisas, conquistamos méritos, diplomas e outras coisas. Mas isso não é o essencial para você chegar no céu. Lembra aqui que eu citei aqui, falei aqui, né? Berixi, Bará e Elohim. Uau! Aí tem um anjo lá na porta lá do céu, e vai falar assim, o que adiantou? Pega o elevador e desce. Jesus nem vai te receber. Se seu nome não tiver escrito no livro da vida. Se seu nome estiver no livro da vida, nós ainda temos uma chance de sermos julgados. Onde está isso, pastor? Está lá no Apocalipse, depois você lê lá. Que aqueles que não foram encontrados no livro da vida, esses foram embora direto. Mas os que tiveram o nome no livro da vida, esses foram julgados pelos seus atos. E aí eu creio que Deus, eu creio que a misericórdia de Deus será suficiente na nossa vida. Amém ou não amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? A gente precisa ser julgado, porque se a gente não for julgado, o negócio vai ficar estreito para o nosso lado. Então não adianta o que eu tenho hoje aqui. Não adianta o meu diploma, não adianta aquilo que eu conquistei, não adianta nada disso, não adianta falar bonito, não adianta arrotar uma santidade se eu não busco a santidade, não adianta nada, não adianta eu ter uma família linda e maravilhosa, não adianta eu ter carro, não adianta, se eu não buscar a santidade em Cristo e o meu coração for puro na presença do Senhor. Então Deus está dando hoje uma oportunidade da gente falar igual Davi. Faça em mim, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque Davi entendia disso. E quando nós entendemos a história de Davi, um pouco da história, a gente começa a entender que Davi pecou, fez muita coisa, mas no começo de tudo, Davi era um rejeitado. Era alguém que estava apacentando as ovelhas de seu pai. Mas sabe que existe algo muito bonito atrás disso? Depois você pesquisa em casa. Davi, quando é chamado para Saul ungir, ele estava fazendo o quê? Ele estava apacentando as ovelhas, sim ou não? E Saul? Alguém sabe o que apacentava? O que ele estava atrás? Oi? Ele estava atrás dos bodes de seu pai. Consegue ver a diferença? De alguém que tem não só palavras, mas está na presença de Deus e diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque alguém foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, e um foi rejeitado. Catuca teu irmão, pergunta ao teu irmão, você tem feito o que, amados? Com a sua vida? Você tem olhado as ovelhas? Ou você tem ido atrás de bode? Uma palavra dura para de manhã, né? Saiu da sua casa, mas eu preciso dizer isso para você e para mim. Não importa a sua posição, não importa o que você faz, não importa. Importa que o seu coração tem que estar na presença de Deus. A sua vida tem que estar na presença de Deus. Amados, vamos ir em 1 Samuel 16.
1 Samuel 16, versículo 6. 16, 6. Olha só o que está dizendo aí. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Olha isso. Isso é o que eu estou falando não, tá, amados? Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel e disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco o Senhor escolheu. E assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém o Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Catuca teu irmão, diga assim: não adianta. Catuca teu irmão com carinho. Diga assim: não adianta ter aparência de crente. Não adianta vir com vestimentas de crente. Não adianta andar, falar, ter jargões de crente. Não adianta. Porque às vezes você olha e fala assim: nossa, o pastor Wellington, nossa, tem um jargão de crente. A paz do Senhor, meu irmão. Mas o coração está podre. E o Senhor tem rejeitado. Está entendendo o que eu estou dizendo, amado? Não adianta. Não adianta. Porque o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. O Senhor sabe aquilo que eu faço e o Senhor sabe aquilo que você faz. Olha aí. Então Jessé. Cadê? Calma aí, vamos lá no 10. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Isso é profético, amados. Não se achegaremos à mesa se não tiver a presença do Senhor ao nosso convívio, ao nosso meio, do nosso meio. Está entendendo, amado? Chama ele, porque Jessé tinha um filho, o filho estava rejeitado. A palavra vai dizer que Jesus foi rejeitado pelos seus. Isso é profético. Chamou alguém que estava apacentando ovelhas, alguém que não tinha valor, alguém que não se vestia como crente, alguém que não se falava como crente, alguém que não tinha jargão de crente, alguém que não sabia nada, mas o Senhor viu um coração puro, reto, na presença dele. Chama ele. Quando ele chegar, nós se assentamos à mesa. Eita glória, se você tivesse entendido, você estava dando um glória a Deus bem forte aí, amados. Que coisa linda. Então, mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, diga assim, o Espírito do Senhor, se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ei, amados, eu não sei se você consegue entender. Se a gente tiver um coração puro perante ao Senhor, aquele que vai habitar dentro de mim e de você, é o Espírito Santo. Mas se eu e você andarmos em pecado,
O Espírito não pode andar em nós ou fazer morada em nós. Ontem à noite, eram umas 2 horas da manhã, eu estava falando com uma irmã que ela acredita muito na questão de profecias. E eu fiz uma pergunta para ela. Tem muitas igrejas que estão doentes hoje porque as pessoas ficam atrás de profetas. Eis que te digo, eis que te falo. E eu fiz uma pergunta para ela. Todas as profecias que foram entregues para a sua vida, aconteceu? Escuta isso. E ela falou, algumas eu ainda aguardo no Senhor, e tem muito tempo que você aguarda, muito tempo. E outras eu até esqueci. E eu disse o seguinte para ela. O Espírito do Senhor é um Espírito da verdade, sim ou não? Ele não traz engano. Mas em João, capítulo 8, diz que Satanás é o pai da mentira. Se não é Deus falando na boca dessa pessoa que está profetizando, quem está falando? Você está entendendo? Pastor, você não acredita? Acredito. Acredito. Tem muitos homens e muitas mulheres de Deus. Sim ou não? Eu encontro alguns aqui dentro. Mas, amados, tem muita gente aí fora, falando, igual um rapazinho que eu vi, a internet é bom, né? Dake King, você começa a falar inglês aqui, né? Já viu isso? A terra que você pisa, eu falo, ei, amado, para de bobeira, amados. A maior revelação para o homem é a palavra de Deus. Ela é o princípio das nossas vidas, ela é a bússola, aonde eu preciso pegar e aprender dela. Ela precisa fazer parte da minha vida. É ela que diz aquilo que Deus quer para a minha vida. É a Bíblia que fala para mim, olha, vai por esse caminho. É a Bíblia que me dá direção. É a Bíblia que fala. A boca de Deus fala através da palavra nos meus ouvidos, no meu coração. Não é alguém que eu nem conheço, não sei se tem vida no altar. Eu não sei se a vida dele está ali. Mas o que mais a gente vê são... Não posso nem falar isso que eu estou no altar, mas são pilantras gospels. E a igreja do Senhor precisa estar fortalecida na palavra, na revelação, naquilo que edifica. Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem, aqui, vamos lá, vamos ler, não estava aqui não, vamos abrir aqui, para a gente não fugir da palavra, para mim não citar, olha aí, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo o que faz será bem sucedido. Ei, amados, essa é a palavra. Veja que todos eles tinham aparência, mas não tinham o coração. Vocês estão aqui comigo? Então dá uma glória a Deus aí, vai. Nos encontros que eu faço, com o encontro com Deus, se Deus permitir, a gente vai fazer um encontro com Deus aqui ainda. Aí quando o pessoal começa a fechar os olhinhos assim, né? Aí eu tenho uma máxima que ele diz assim, glória a Deus! Aí todo mundo dá glória a Deus junto, né, amados? Ninguém dorme na presença do Senhor, amém, amados? Se alguém está com sono, aí diga assim, sai sono em nome de Jesus de Nazaré. Que o peso espiritual venha, amado, para você não ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que vai mudar a direção da tua vida, da tua história, da tua família, dos teus filhos, das suas filhas, tá entendendo? É a palavra que muda, amado. Se está tendo uma opressão, diga, não quero, em nome de Jesus.
Aleluias. Para o novo Gênesis, você precisa reconhecer. Diga para o teu irmão assim, ó, para um novo Gênesis, você precisa reconhecer. Não dá para viver com máscaras, fantasias, fingindo que você é uma pessoa e não é. Você precisa rasgar o seu coração diante do Senhor, como Davi fez. Davi sabia que o coração dele não era bom, mas ele queria uma transformação diante de Deus. Davi queria algo que fosse transformado. Por isso, ele, lá em Salmo 51, versículo 10, que a gente leu a mensagem aqui, diz: Deus faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Uma nova Gênesis. Pastor, eu não gostei dessa sua versão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Ou seja, eu preciso saber quem sou eu. Eu preciso saber e conhecer os meus pecados para eu pedir perdão ao Senhor e dizer, eu não quero mais viver dessa forma. Eu preciso de um coração puro e reto. Sabe por quê, amados? A gente vai chegar aqui. A gente vai chegar até aqui. Daqui a pouco alguém vai vir e vai pegar a senha e vai levar até você. E aí? Vai ser um ato religioso que você veio aqui só porque é dia de Santa Ceia? Ou você vai chegar aqui e quando a ceia for servida, você vai renovar a sua aliança com Jesus? Não como um religioso, mas como um verdadeiro adorador. Olha o que Davi fala no versículo 2 aí, ó, do Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Está aí no Salmo 51 comigo? Olha o que Davi vai dizer aí no 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Para o novo Gênesis, você tem que reconhecer que você precisa que Deus venha a te perdoar e criar algo novo para que você possa viver em santidade com Ele. Não sei se foi o pastor que acabou de falar aqui agora, mas se você não reconhecer isso, que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, e achar que está tudo bem, que a vida que eu estou levando está muito bem, está ótima, os meus pecados, Deus conhece e Ele sabe. Na verdade, você não quer Jesus. Na verdade, você não quer andar com Ele. Na verdade, a sua vida não está na mão dEle. Porque quando está, amados, você larga tudo. Ele disse para aquele jovem: vende tudo e dá para os pobres. E me siga.
Pedro disse, como o pastor falou, se afasta de mim, porque sou pecador. Reconhecer quem você é diante do Deus vivo. Reconhecer que você precisa que Ele mude a sua vida e a sua história. E aí começa assim, um novo Gênesis. Uma nova construção. Um coração puro diante do Senhor. Olha aí, versículo 6. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí e diga assim, não se preocupe. Olha para essa pessoa e diga assim, não se preocupe com o tempo e nem horário. Diga, pode falar para ele, para ela. Não se preocupe com o tempo nem horário. Deus sabe de todas as coisas. Ó, contar um negócio para vocês. Sexta-feira eu fui trabalhar, passei numa poça d'água e meu carro começou a trabalhar errado. Chamei um técnico, passou o aparelho no meu carro e meu carro está trabalhando. E um amigo meu falou assim, olha, eu acho que isso deu calço hidráulico no seu motor. Eu, na mesma hora, repreendi. Eu falei, não, senhor. Isso não. E ontem eu nem fui trabalhar. E um amigo meu, você não vai trabalhar não. Eu falei assim, isso é livramento de Deus. Presta atenção, hein? Isso é livramento de Deus. Porque às vezes você está com pressa de ir para algum lugar e Deus está te segurando aqui uma palavra para mudar a sua vida. E você está preocupado com aquilo que está lá fora, tá entendendo? E Deus está te dando um livramento. Entendeu? Se você veio para esse lugar, amados, é para adorar o Senhor e ouvir a palavra dEle. Se falou ao teu coração, não precisa você falar para mim, não. Mas Deus conhece você e me conhece. Amém, amados? Glória a Deus. Mas olha só o que ele vai falar no versículo 6 aí, olha. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fez fazer conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei alvo mais do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os meus ossos que esmagaste. Olha o 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi rasga o coração dele diante de Deus. Para estar na presença de Deus, temos que rasgar o nosso coração e dizer, ei, Deus, eu preciso da tua presença, mas purifica-me, muda a minha história, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. Eu preciso do Senhor. Aí ele vai dizer no versículo 10 que nós lemos, cria em mim, ó Deus, um coração puro, reto e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o que eu e você precisamos nessa manhã. É o que nós precisamos. Eu preciso disso, você precisa disso? Eu estou caminhando para o final. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, somente pelo Espírito. Somente pelo Espírito. Não são as minhas palavras que vão te convencer. Mas é o Espírito que convence o homem do pecado e do... Somente pelo Espírito. Esse é o momento da gente verdadeiramente
pedir a Deus e falar: Deus, eu preciso que o Senhor faça morada em mim. Eu preciso ouvir a tua voz de uma forma que eu nunca ouvi. Eu preciso me relacionar com o Senhor de uma forma que eu nunca me relacionei. Eu preciso que os meus olhos espirituais sejam abertos de uma maneira que nunca foram. Me dê experiências. Porque as experiências com Deus vão te levar em nível de santidade. Sabe, amados, posso falar uma coisa? Quem ama atrai. Sabia disso? Você sabia disso, que quem ama atrai? Que é isso, pastor? Tá doido? Você é maluco? Quem ama atrai. Eu amo a Isabel é minha esposa. Escuta isso. Se eu não tiver Cristo, o Espírito na minha vida, eu traio ela. É só aparecer um rabo de saia melhor. Agora, quando você tem um Espírito dentro de você, amado, o pecado bate na porta do teu coração. Sabe o que o Espírito fala para você? Não vai, porque você é templo do Espírito Santo. Não peca contra Deus. Está entendendo, amados? Se não for o Espírito que estiver dentro de você, a gente cai. Mas quando é o Espírito Santo que está dentro de você, ele fala com você de uma tal maneira que até aquilo que você pensa em fazer de errado, o Espírito vem e fala para você: não faça. Não faça. Isso não é a voz da sua consciência. É a voz do Espírito Santo falando para você: ei, eu estou com você. Eu estou caminhando com você. Eu não te abandonei. Tira isso do teu coração. Começa a purificar. Começa a buscar. Começa a jejuar. Começa a orar. Faça diferente. E quando você começa a fazer tudo diferente, amado, no Espírito, Deus vai lá e te honra. Está entendendo, amados? Você está comigo aqui? Olha aí. Versículo 11 diz: não me lance fora da tua presença, nem retire o teu Santo Espírito. Mas eu gosto muito desse versículo. Não me lance fora da tua presença e nem me retire o teu Espírito. Davi tinha sido ungido profeticamente rei de Israel. Porque ele não foi ungido e se assentou no trono. Quando ele foi ungido, nós lemos lá em Samuel 16, o Espírito do Senhor se apossou de quem? De Davi. E quando se apossa de Davi, o Espírito de Deus, ele sai de uma outra pessoa. Porque o Espírito Santo não é como hoje, que habita em nós, como em Atos dos Apóstolos, que veio repartido como língua de fogo. Antigamente o Espírito vinha e se apossava de alguém. Mas quando aquela pessoa não era mais merecedora, aquele Espírito saía e entrava em outra pessoa. Foi o que aconteceu com Davi e Saul. Quando o Espírito sai de Saul, entra em Davi, um outro Espírito entra em Saul. E qual foi o Espírito que entra em Saul? Um Espírito mau. E Davi tocava a harpa, tangia a harpa, para que aquele demônio saísse de Saul. Davi está dizendo no versículo 11, olha aí: nem me retire o teu espírito. Davi está dizendo: eu não quero ficar igual o rei Saul, endemoniado. Se o Espírito não habita dentro de você, quem habita? Se o Espírito não habita dentro de mim, quem habita? Não tem meio termo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo.
Você está entendendo isso aqui, amados? Pastor, essa palavra é muito dura, eu sei que é dura, mas nós vamos diante da ceia do Senhor, vamos comer do corpo e do sangue do Senhor. Vamos se chegar, renovar nossa aliança com Ele, e vamos chegar de qualquer maneira, não. A gente tem que chegar cheio da presença do Espírito Santo em nós. Está entendendo, amado? Cheio da presença do Senhor, com o coração puro, reto, e dizer: Senhor, obrigado por o Senhor ter me lavado. Obrigado. Obrigado por ter feito algo novo na minha vida. Minha primeira oração, amado, escuta isso, toda vez que você me vê de cabeça baixa aqui, para subir para pregar alguma coisa aqui no altar, a primeira coisa que eu peço a Deus: Senhor, tira de mim toda a vaidade humana, me esvazia de todo o pecado, porque eu não posso subir no altar em pecado. Eu não posso subir aqui com vaidade humana, você está entendendo, amados? Porque eu me conheço. Eu conheço aonde eu posso cair. Eu conheço a pedra que está no meu caminho, que eu posso tropeçar e cair. Você está entendendo, amado? Davi está dizendo: Senhor, não tire de mim o teu espírito. Aí ele vai dizer assim, ó: restitui-me a alegria, oh meu Deus, da tua salvação. Restitui a tua alegria. Restitui a tua alegria. Restitui-me a alegria, restitui a alegria da tua salvação. A gente tem que ficar alegre. Em meio à luta que você está passando, em meio à dificuldade que você está passando, em meio a tantas coisas, você tem que dizer: eu estou alegre porque o Senhor me deu a salvação. Eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, o Senhor me agraciou com a salvação. Você está entendendo? É a alegria da salvação, amados. Se você não tem a alegria da salvação, você não tem a certeza quem é Cristo na sua vida. Se você não sabe se você é salvo ou não é salvo, porque você não conhece a presença de Deus. Se tem dúvida no teu coração nessa manhã, é porque você não sabe quem é Jesus Cristo. Você não sabe o que Ele fez por você. E não é história de carochinha, como algumas pessoas pensam. Não é. Teve alguém que há muito tempo cantou e disse: eu não quero ser crucificado e tirar onda de herói. Eu já sou vacinado, eu sou cowboy. Ah, se ele reconhecesse quem foi que morreu na cruz por ele, ele não teria ido para o inferno. Mas nenhum dos seus apóstolos quiseram morrer como ele. Pedro e outros. Mas uma coisa, a palavra diz aqui para mim e para você: restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. E no 13, aleluia, todo aquele que conhece a salvação em Cristo Jesus. Está aqui não, né? Pode colocar para mim o versículo 13 aqui, Salmo 51. Versículo 13. Que todo aquele que sabe que é salvo em Cristo Jesus tem o prazer de fazer isso que está aqui no versículo 13. Quem pode ler aí com voz alta aí no meio da congregação? Vamos lá de novo? Bota aí de novo, vai lá. Então,
Só quem tem a certeza da salvação prega a salvação para outras pessoas. Porque ela vai dizer: o Senhor me salvou, também pode fazer a mesma coisa com você. Deus mudou a minha vida, também pode mudar a tua vida. Deus mudou a minha história, também pode mudar a tua história. Deus é na minha vida, Deus também será na tua vida. Está entendendo, igreja? Só quem tem a certeza da salvação prega a salvação. Só. Não pense que você conseguirá viver sem o Espírito Santo. Porque Ele é o único que pode vivificar os nossos corações diante de Deus. Eu não sei como está o teu coração nessa manhã, mas eu queria te convidar para ficar de pé. Queria convidar você para ficar de pé. O pastor fala muito, né? Mas eu tenho uma preocupação. Falo não? Oi? Pode falar mais? Mas eu tenho uma preocupação e o pastor André também tem uma preocupação. Com certeza. Se o senhor me recolher hoje, não vou falar ao pastor André que ele não quer, né? Mas se o senhor me recolher hoje, quando chegar lá na eternidade eu quero ver o teu rosto. Eu quero te dar um abraço e dizer: valeu a pena. Valeu a pena ter pregado de uma maneira às vezes até dura. Mas valeu a pena porque Deus está movendo os nossos corações para a eternidade. Não importa o tempo que você tem de igreja. Não importa. Tem gente que nasceu na igreja e não é convertido. Tem gente que nasceu na igreja e nem confessou Jesus como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque ele diz assim: eu nasci num berço evangélico. Então, se eu nasci no berço evangélico, eu não preciso confessar que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Presta atenção numa coisa, não é que é errado não, tá, mas tem pessoas que dizem que você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não, você tem que confessar que Ele é o seu Senhor. Quem te aceitou foi Ele que morreu por você. Ainda pecador, foi Ele que morreu. Está entendendo, amados? Mas mesmo nascido na igreja, mesmo tendo princípios evangélicos, tem gente que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Isso é muito duro, porque eu vim do Espiritismo e eu sei como é a fé daquelas pessoas que estão lá fora. Se tiver alguém aqui dentro que já foi do Espiritismo e se converteu, olha para a vida dele e olha para a sua vida que você sempre teve na igreja. É totalmente diferente, porque ele sabe que ele adorou lá fora os demônios. E agora ele sabe que aqui dentro ele adora Jesus Cristo. Porque quando estava lá, fazia coisas para destruir pessoas. Aqui dentro nós fazemos para ganhar vidas, entendeu? Restaurar corações. Olha a diferença. Pastor, eu não quero ir à frente não, eu não quero te chamar à frente. Eu só quero que você bote a mão no seu coração. Fecha teus olhos, eu vou orar com você. E você vai falar para o Senhor: Senhor, olha só, eu não tive uma oportunidade de confessar o Senhor, mas agora eu confesso o Senhor como meu Salvador. Porque se eu não confessar o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, diante de Deus e diante dos homens, o Senhor também não ia me confessar diante do Pai e diante dos anjos. Cuidado. Se você tem essa oportunidade nessa manhã de confessar Jesus,
aí aonde você está. Depois você procura o pastor e fala, pastor, eu confessei Jesus, eu quero ser batizado, eu quero uma nova vida, eu quero me aliançar com o Senhor verdadeiramente, eu quero um coração puro, reto na presença dEle, eu preciso do Espírito dEle habitando em mim. Me procura o pastor, vamos conversar, vamos te batizar. Mas esse momento é um momento seu com Deus. Fecha teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Nazaré. Aqui estão os seus filhos e filhos que saíram da sua casa de manhã cedo, para talvez ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de conquista. Mas essa foi a palavra de vitória. E essa foi a palavra da conquista. Que todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador acaba de conquistar a eternidade. Acaba de pedir ao Senhor para escrever os nomes no livro da vida. Por isso, Senhor, me junto aos meus irmãos e confesso o Senhor nessa manhã como o único suficiente Salvador da minha vida e da vida dos meus irmãos. Para que nós possamos, ó Pai, não esperar somente dessa terra, mas ao Teu reino, buscar em primeiro lugar e a Sua justiça. Porque eu creio que as demais coisas serão acrescentadas. Por isso coloco o meu coração diante do Teu altar agora, confessando os meus pecados e as minhas iniquidades, assim como meus irmãos fizeram. E confessando que Tu és o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, que está sentado à destra do Pai e julgará os vivos e os mortos. Assim nós oramos nessa manhã e bendizemos o Teu santo e querido nome, o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor?